chaves de ônix e outras pedras para serem colocadas no éfode e no peitoral. Eles farão um santuário para mim e eu residirei entre eles. Vocês devem fazer o tabernáculo e todos os seus móveis e utensílios, seguindo exatamente o modelo que lhes mostrarei. Eles devem fazer uma arca de madeira de acácia de 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Depois você a revestirá de ouro puro. Deve revesti-la por dentro e por fora, e você fará uma moldura de ouro em volta dela. E fará para ela 4 argolas de ouro fundido e as fixará acima dos 4 pés, 2 argolas num lado e 2 argolas no outro lado. Você fará varais de madeira de acácia e os revestirá de ouro, e introduzirá os varais das argolas nos lados da arca, para carregar a arca com eles. Os varais ficarão nas argolas da arca, não devem ser removidos dela. Você colocará dentro da arca o testemunho que lhe darei. Você fará uma tampa de ouro puro de 2 côvados e meio de comprimento e 1 côvado e meio de largura. Deve fazer 2 querubins de ouro. Você os fará de ouro batido e martelo em ambas as extremidades da tampa. Faça os querubins nas 2 extremidades, um querubim em cada extremidade da tampa. Os querubins devem ficar com as 2 asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão um de frente para o outro. O rosto dos querubins ficará voltado para a tampa. Você colocará a tampa sobre a arca e dentro da arca colocará o testemunho que lhe darei. Eu me apresentarei a você e falarei com você de cima da tampa, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Eu lhe darei todas as ordens a serem transmitidas aos israelitas. Você também fará uma mesa de madeira de acácia de 2 côvados de comprimento, 1 côvado de largura e 1 côvado e meio de altura. Você a revestirá de ouro puro e fará uma moldura de ouro ao redor dela. Fará ao redor da mesa uma borda da largura da mão e uma moldura de ouro ao redor da borda. Fará 4 argolas de ouro para a mesa e colocará as argolas nos 4 cantos, onde estão fixados os 4 pés. As argolas devem ficar perto da borda, e por elas passarão os varais usados para carregar a mesa. Você fará os varais de madeira de acácia e os revestirá de ouro, e com os varais carregará a mesa. Você também fará os pratos e as taças da mesa, bem como suas jarras e tigelas, com as quais as ofertas de bebida serão derramadas. Deve fazê-los de ouro puro, e porá regularmente os pães da proposição na mesa diante de mim. Você fará um candelabro de ouro puro. O candelabro deve ser feito de ouro batido a martelo. A base, a haste, os braços, os cálices, os botões e as flores serão uma só peça. Da haste sairão 6 braços, 3 braços de um lado e 3 braços do outro lado. Em cada braço de um lado haverá 3 cálices em forma de flor de amêndoa, alternando-se com botões e flores. E em cada braço do outro lado haverá 3 cálices em forma de flor de amêndoa, alternando-se com botões e flores. Assim serão os 6 braços que saem da haste do candelabro. Na haste do candelabro haverá 4 cálices em forma de flor de amêndoa, alternando-se com botões e flores. Debaixo do primeiro par de braços que saem da haste haverá um botão, debaixo do segundo par de braços haverá um botão, e debaixo do último par de braços haverá um botão. Será assim para os 6 braços que saem da haste. Os botões, os braços e todo o candelabro devem ser uma só peça de ouro puro, batido a martelo. Você fará 7 lâmpadas para ele, e quando as lâmpadas estiverem acesas, elas iluminarão a área na frente dele. Os apagadores e os cinzeiros do candelabro devem ser de ouro puro. O candelabro e todos esses utensílios devem ser feitos com um talento de ouro puro. Tenha o cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Você deve fazer o tabernáculo com 10 panos de linho fino retorcido, linha azul, lã roxa e fio escarlate. Deve fazê-los com querubins bordados. Cada pano terá 28 côvados de comprimento e 4 côvados de largura. Todos os panos devem ser do mesmo tamanho. 5 panos devem ser unidos um ao outro, formando uma série, e os outros 5 panos serão unidos um ao outro, formando outra série. Você fará pequenas alças de linha azul na borda do pano
que fica no fim de uma série, e deve fazer o mesmo na borda do pano que fica na extremidade da outra série, onde as duas séries se juntarão. Fará 50 alças num pano e 50 alças na borda de outro pano, de modo que as alças fiquem umas de frente para as outras, onde as duas séries se juntarão. Você deve fazer 50 colchetes de ouro e unir as séries de panos por meio dos colchetes, e o tabernáculo se tornará uma só peça. Você também fará panos de pelo de cabra, para servirem de tenda por cima do tabernáculo. Fará panos. Cada pano terá 30 côvados de comprimento e 4 côvados de largura. Os 11 panos serão do mesmo tamanho. Você deve unir 5 desses panos, unir os outros 6 panos e dobrar o sexto pano na parte da frente da tenda. Deve fazer 50 alças na borda do pano que fica na extremidade de uma série, e 50 alças na borda do pano que fica na extremidade da outra série, onde elas se juntarão. Você deve fazer 50 colchetes de cobre e colocar os colchetes nas alças para unir as partes da tenda, e ela se tornará uma só peça. Os panos da tenda terão uma sobra, e a sobra ficará pendendo. Metade do pano que sobrar deve ficar pendendo na parte de trás do tabernáculo, e a parte que sobrar do comprimento dos panos ficará pendendo um côvado de cada lado do tabernáculo, e servirá para cobri-lo. Você também fará para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, e por cima desta uma cobertura de pele de foca. Você fará para o tabernáculo armações de madeira de acácia, que serão colocadas na posição vertical. Cada armação terá 10 côvados de altura e 1 côvado e meio de largura. Em cada armação haverá 2 espigas ligadas uma à outra. É assim que você fará todas as armações do tabernáculo. Deve fazer 20 armações para o lado sul do tabernáculo voltadas para o sul. Você fará 40 bases de prata com encaixe, para ficarem debaixo dessas 20 armações. 2 bases com encaixe para as 2 espigas da primeira armação e 2 bases com encaixe para as 2 espigas de cada uma das sucessivas armações. Para o outro lado do tabernáculo, no lado norte, faça 20 armações e suas 40 bases de prata com encaixe, 2 bases com encaixe para a primeira armação e 2 bases com encaixe para cada uma das sucessivas armações. Para a parte de trás do tabernáculo, ao oeste, você fará 6 armações e fará 2 armações para servirem como 2 escoras para os cantos, na parte de trás do tabernáculo. Essas armações devem ser formadas por 2 peças da base ao topo, até a primeira argola. É assim que ambas devem ser feitas, e elas formarão as 2 escoras para os cantos, de modo que haverá 8 armações com suas 16 bases de prata com encaixe, 2 bases com encaixe sobre a primeira armação e 2 bases com encaixe sobre cada uma das sucessivas armações. Você fará travessas de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as armações do outro lado do tabernáculo, e 5 para as armações do lado oeste do tabernáculo, e parte de trás. A travessa do meio, que ficará à meia altura das armações, deverá ir de uma extremidade à outra extremidade. Você revestirá de ouro as armações e fará nelas argolas de ouro por onde passarão as travessas, e revestirá de ouro as travessas. Arme o tabernáculo segundo o projeto que lhe foi mostrado no monte. Você deve fazer uma cortina de linha azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino retorcido. Ela terá querubins bordados. Pendure-a em 4 colunas de acácia revestidas de ouro. Os ganchos das colunas devem ser de ouro. As colunas serão fixadas sobre 4 bases de prata com encaixe. Você pendurará a cortina abaixo dos colchetes e levará a arca do testemunho para dentro, atrás da cortina. A cortina separará para vocês o santo do santíssimo. Ponha a tampa sobre a arca do testemunho no santíssimo. Você porá a mesa do lado de fora da cortina e o candelabro no lado sul do tabernáculo, em frente à mesa, e porá a mesa no lado norte.